E aí, gente, tudo bom? Vamos de aula 10 da frente B hoje, tá certo? Um assunto aí que muitos de vocês eu sei que já não gostam, porque envolve um pouco de raciocínio matemático, tem a ver com proporções, que é o acerto dos coeficientes estequiométricos de uma reação química, ou seja, balanceamento de reações químicas. Tá? Eu já falei disso com vocês em sala de aula. Para balancear uma reação química existe uma ordem a ser seguida, mas nem sempre isso pode ser fácil. Isso não quer dizer que as coisas vão ficar fáceis. Então ele exige de vocês prática e um certo dom aí para raciocínio matemático às vezes, tá certo? Bem, reações químicas elas acontecem quando reagentes se transformam em produtos, ou seja, tem um tipo de substância, tipos de substâncias que podem reagir e formar outras substâncias novas, de composição molecular diferente, tá certo? Então os produtos vêm dos reagentes a partir de proporção entre os reagentes e produtos. A gente falou sobre Proust, lei de Proust. Então toda reação química acontece de maneira proporcional entre os reagentes e entre os produtos, tá certo? Além disso, a gente também viu o quão importante é entender o balanceamento de uma reação química por causa das leis ponderais, a lei de Lavoisier, a lei de Gay-Lussac, que fala sobre os volumes, né? Então, assim, é de extrema importância que vocês saibam como balancear uma reação química. Para a aula de hoje, a gente vai balancear essa reação química aqui, de amônia com oxigênio, formando óxido de nitrogênio e água. Né? Bem, para a gente fazer esse acerto de coeficientes, para a gente fazer essas regrinhas de balanceamento, tem uma brincadeira que diz que é a regra do macho para conseguir fazer o balanceamento dessas reações. Primeiro a gente procura os metais na reação e balanceia. Depois a gente procura os ametais nas reações e faz o balanceamento. E por último, a gente faz o balanceamento nessa ordem de carbono, hidrogênio e oxigênio. Macho, para não esquecer, tá certo? Então a nossa reação química é essa. Vamos utilizar essa brincadeirinha aqui. Vamos procurar primeiro o metal. Não tem nenhum metal nessa reação química. Segundo, os ametais. Bem, todos aqui são ametais. Há metais que não são nem carbono nem hidrogênio, obviamente. Então o cara diferente que a gente tem aqui é o nitrogênio, tá certo? O primeiro cara que a gente tem que balancear, então, é o nitrogênio. Se vocês repararem, o nitrogênio, ele está em 1 para 1. Ele já está balanceado nessa reação química, tá certo? Então, o nitrogênio a gente vai pular e já vai passar para o carbono. Não tem carbonos nessa reação. O próximo a ser balanceado é o hidrogênio. Do lado de cá nós temos 3 hidrogênios e do lado de cá nós temos 2 hidrogênios. Então o objetivo é transformar, né, os dois de maneira a ter a mesma quantidade. Bem, eu não posso colocar nada aqui porque o nitrogênio já foi balanceado inicialmente quando nós falamos dos ametais. Então o ideal é colocar um coeficiente estequiométrico para transformar 2 em 3. Para a gente transformar 2 em 3, basta a gente multiplicar por 3 meios. 3 vezes 2 igual a 6, 6 dividido por 2 é igual a 3. Vou colocar em vermelho para ficar bem destacado aqui a nossa proporção estequiométrica. 3 meios. Bem, fazendo isso a gente consegue balancear a quantidade de hidrogênios. Eu tenho 3 desse lado e vou ter 3 desse também, porque 3 vezes 2 igual a 6, 6 dividido por 2 igual a 3 também. Agora falando sobre oxigênios, o próximo a ser balanceado é o oxigênio, certo? Bem, o oxigênio, eu tenho que contar, aqui tem 2, aqui tem 1 mais 3 meios. 1 mais 3 meios dá 2 vezes 1, 2 vezes 1, 3, dá 5 meios, tá certo? Então o objetivo é transformar isso daqui em 5 meios também.
Para eu transformar 2 em 5 meios, eu tenho que multiplicar isso aqui por 5 quartos. Então a gente já começou balanceando uma reação química que envolve coeficientes estequiométricos aí, na forma de razão. Bem, então a gente teoricamente terminou de aplicar a brincadeira do macho. Vamos contar os elementos. Nitrogênio com nitrogênio, 1 para 1, tá certo? 3 hidrogênios com 3 hidrogênios, certo também. 5 meios de oxigênio, 5 meios de oxigênio também. Nossa reação está balanceada. Só que a gente sabe que não existe isso, não existe 5 quartos da molécula de oxigênio. A gente precisa transformar isso tudo em algarismos inteiros, tá bom? Então o ideal é sumir com esses divisores aqui. Então vocês concordam que se eu multiplicar toda a reação por 4, porque eu tenho que valer a lei de Proust, tudo tem que se manter, então o que eu fizer para um eu tenho que fazer para os outros também. Se eu multiplicar tudo por 4, os meus coeficientes estequiométricos mudam e a minha reação química ela vai estar perfeitamente balanceada. Então, se eu multiplicar tudo por 4, vou colocar aqui um parênteses gigante aqui, a gente vai ter 4NH3 gasoso, mais 5 oxigênios gasoso também. Vamos ter 4 óxido de nitrogênio gasoso. E por último, 4 vezes 3, 12, 12 dividido por 2, 6 águas gasosas. Então essa é a nossa reação química balanceada. Conseguir balancear a reação química significa respeitar as leis ponderais, as leis de proporção. Não só as leis ponderais, mas as leis de proporção também. Então, quando a gente fala sobre balanceamento de reação química, a gente consegue fazer algumas relações de proporção, levando em consideração Lavoisier, Gay-Lussac, Proust. A primeira a gente consegue ver logo de cara, é bem visível, fazemos as proporções em mols, né? Então eu posso dizer que 4 mol de amônia reage com 5 mol de oxigênio, que forma 4 mol de óxido de nitrogênio e 6 mol de água. Então essa é a nossa primeira proporção em número de mols. Eu preciso de 4 de amônia para 5 de oxigênio, formando 4 de óxido de nitrogênio e 6 para 6 mol de água. Então essa é a nossa proporção em número de mols. Eu também posso fazer essa proporção em massa, basta eu multiplicar o número de mol pelas massas molares de cada uma dessas substâncias, certo? A massa molar da amônia, deixa eu achar aqui, é 17, então fica 4 vezes 17. A massa do oxigênio é 32, 32, fica 5 vezes 32 gramas por mol, né? Gramas por mol. A massa do óxido de nitrogênio, acho que é 22, deixa eu conferir. É 22. Calma aí, gente, que eu me perdi nas massas. 30, na verdade. Fica 4 vezes 30 gramas por mol. E por último, 6 vezes 18 gramas por mol. Isso aqui vai dar para a gente as quantidades em massa. E se eu somar as massas dos reagentes e igualar as massas dos produtos, a gente vai ver que as proporções foram respeitadas, tá certo? Eu consigo também fazer a proporção em volume, né? A gente viu que o valor do volume molar nas condições normais de temperatura e pressão é igual a 22,4. Então fica 4 vezes 22,4 litros. Lembrando que são todos gasosos, eu posso fazer isso. 5 vezes 22,4 litros, 4 vezes 22,4 litros e 6 vezes 22,4 litros. Também consigo estabelecer aí as proporções em volume de cada uma dessas espécies. Eu não coloquei aqui também, mas eu posso fazer sobre as moléculas. Moléculas que têm a ver com a constante de Avogadro, né?
O constante de Avogadro é igual a 6,02 vezes 10 a 23. Então eu posso colocar que é 4 vezes 6,02 vezes 10 a 23. 5 vezes 6,02 vezes 10 a 23. 4 vezes 6,02 vezes 10 a 23. E por último, 6 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Alex, eu posso arredondar para 6 para fazer as contas mais rápido? Sim, sem problema nenhum, você pode fazer isso. Então repare que o balanceamento de uma reação química se torna extremamente importante para que a gente entenda todas as proporções, seja elas em mol, seja elas em massa, seja elas em volume, seja elas em molécula. Tá certo, pessoal? Bons exercícios para vocês aí e até amanhã.